Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de desenvolvimento Full Stack e hoje no 10º encontro a gente vai implementar os services do nosso projeto Front-End Vue.js utilizando linguagem TypeScript. Nesse caso a gente vai implementar o Data Service Book Data Service, onde que a gente vai criar um diretório de services, implementar essa classe dentro do diretório de services e nessa classe o conteúdo que em TypeScript a gente vai escrever serão os métodos para esse determinado data service e seus determinados dados conforme as rotas que a gente vai redirecionar as nossas requests enviadas para o nosso back-end de Spring Boot já desenvolvida, a nossa API REST. Portanto, eu vou vir aqui no VS Code, agora no SRC, a gente vai criar um diretório chamado Services. Então, nova pasta, Services, no plural, tudo em minúsculo. E dentro de Services, aqui a gente vai criar um arquivo chamado book, que é o nome da nossa entidade, data service.ts, por ser um arquivo TypeScript. Vou colar aqui um conteúdo que eu já tinha copiado, que é o seguinte, alguns imports do HTTP, a nossa tipagem, a nossa entidade book e o response data. E dentro desse book data service, a gente vai colocar os métodos de CRUD, suas determinadas rotas quando eles forem invocados e quais são os dados utilizados para a gente se comunicar através da criação da nossa HTTP request, header e body, que serão enviados ao nosso projeto de API REST Backend desenvolvida com Spring Boot em linguagem Kotlin. Primeiro a gente coloca o getAll, que é a listagem dos livros, vai ser do tipo promise. Vou só copiar aqui e aí a gente vai editar, tá bom? O Copilot nos ajudou. Então a gente tem uma promise do tipo response data. Não vou setar a tipagem aqui, então vou tirar isso daqui para nós. E o return vai ser o HTTP GET, eu não vou colocar o response data, eu simplesmente vou linkar com o /books, tá? Dessa forma, a gente tem o getAll, que vai ser do tipo promise, uma promise de response data, ou seja, uma resposta de dados advinda lá da API REST Backend e vai retornar ao HTTP uma requisição, né, no caso, get da URI /books, ok? Esse é o getAll, esse seria então a listagem dos livros. Agora a gente precisa fazer o método get para fazer a listagem dos dados de um objeto específico, ou seja, de um livro específico. Então, a gente tem aqui exatamente assim, get ID, que é do tipo number, porque é um numérico, number, então é o ID do livro, é uma promise do tipo response data, onde que o retorno vai ser um método cujo verbo HTTP REST é o get /books /UID do livro, cujo ID é o parâmetro da função get. Esse método ele vai criar um mapeamento para a gente mostrar dados específicos, dados de um livro específico. O próximo método é o create, onde que a gente vai ter o data que vai ser partial, tá? A gente pode não ter todos os dados, então, do tipo book, que vai retornar uma promise response data, cujo o retorno vai ser HTTP com o verbo HTTP REST post na rota /books com data, sendo os dados um conjunto, um JSON de objetos chave-valor, que são os parâmetros e os valores dos dados desse livro que serão enviados na requisição e resposta. Coloquei parcial porque pode não ser tudo aquilo que se espera, algum dado em branco, alguma coisa do tipo. O mesmo vale para o método update, que vai ser utilizado para a gente atualizar dados de um objeto específico, no caso o livro. Então a gente vai ter o ID desse livro, que vai ser do tipo numérico, os dados, também um partial book, uma promise do tipo, esse método vai ser do tipo promise response data e vai retornar o HTTP, cujo verbo HTTP REST é put, para atualizar, na URI dinâmica /books /id do livro com os dados desse livro. Por fim, a gente tem mais o método delete, que vai receber o ID numérico do livro
vai ser um método cujo tipagem é promise response data e o retorno vai ser um HTTP com o verbo HTTP REST delete, que vai ter a URI roteamento /books/ o ID do livro que a gente quer excluir. Por fim, depois da classe, a gente vai ter o export default aí, new book data service, aonde que a gente vai renderizar esse componente, a gente vai chamar ele através dos outros componentes, como a gente viu nos encontros passados, tá bom? E no próximo encontro a gente vai continuar a finalizar esse nosso projeto front-end para que então a gente consiga executar o servidor, ter todas as partes montadas da estrutura desse nosso front-end Vue.js com TypeScript e botar o sistema para funcionar, tanto da parte front-end quanto da back-end, testar para ver se o nosso sistema RESTful full stack está funcionando. Todo esse código e mais informações você pode encontrar lá no meu site, bisocial.github.io, inclusive o GitHub desse projeto. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.